Oi, pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Estamos aqui para mais uma resenha steampunk de Leviatã, do episódio 4. E lógico que comigo está ela, Dani Castro, rainha de Santos, autora de um dos poucos livros steampunks nacionais aqui que nós temos, que é o Lord Archibald. Dani, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Dá um oi para a galera. Toca! Eu mal podia esperar por este encontro, né? Eu tenho que confessar que eu já meio que tive que dar uma olhada ali rapidíssimo de um episódio seguido do outro. Você nem sabe, né? Porque eu combinei de ver no dia. Eu menti, eu dei uma olhadinha rápida. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, esse episódio tá ficando um melhor que o outro, é sério. Parece clichê, mas não é. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Nosso primeiro ato, né? Após o surgimento de um Zeppelin alemão e um final explosivo, né? Nossos protagonistas estão vivos, mas o Walker está danificado. Um plano desesperado, ação, morte, vitória, né? E a decisão de Alexander. Começa da onde parou, certo? Sim, é para A gente, mostrar pra poxa, gente que o nosso querido Storm já foi danificado dessa vez e ele só tem uma pronto. chance, um tiro, né? E mais uma vez, a animação é conduzida, né, Dani? Que nós temos morte, nós temos violência, mas ela não é explícita, ela é bem conduzida na forma de contar a história. O que, que você Eu achou da adoro. gente já começar acelerando? Eu achei ótimo, porque como a gente terminou no último episódio, parecendo que tudo tinha ido pelos ares, né? Foi como se a gente não tivesse nem dado o pause, foi como se tivesse já continuado direto da ação. Aliás, uma tática que eu não vi, não tinha visto ainda, eu acho que em série nenhuma, né? Não sei se isso de repente só dá para fazer em animação, mas a impressão que eu tive foi que não teve nem pause, foi como se tivesse. Não, não teve nem pause, já continua, porque o final já ficou com um cliffhanger muito grande, né? Eu achei demais, porque não deu tempo nem da gente pensar e criar teorias. A gente já foi logo na ação. Que nem diz Uhum. meu marido, com os dois pés no peito. Lembra que vocês gostaram dessa? É, então, Mas ó, eu e não gostei da parte que o Walker já era. Só tem esse, Toca. Não tem não mais sei, nenhum? você tem que assistir, Ó, Dani, eu tem tô que tentando. Vocês veem que eu tô muito tentando, mas bem. não rola spoiler. Bom, pessoal, e aí nós começamos o ato 2, né? É, fusão de recursos, um acordo, o Leviatã junto com os motores do Walker, né? O destino, o Império Otomano, algo sobre o Ai, que nossa meu querida Deus! Majestade não apenas gosta de escrever, ela já visitou os locais do antigo Império Otomano. Então eu fiquei imaginando que quando você falou, "Ah, o quê?" Eu falei, ela deve ter surtado. Então calma, primeiro a decisão, né, de juntar os recursos, eles dizendo que o Leviatã pode rejeitar as máquinas, e Meu, isso foi quando a demais. decisão do terreno neutro do Império Otomano. Vai, Dani. Isso foi demais. Primeiro, esse lance de juntar as máquinas. Primeiro que eu não imaginava que fosse possível, porque a gente já tinha falado no outro episódio que os motores de um Leviatã, né, são menores, porque tem também a parte orgânica que está ali Uhum. integrada, certo? Segundo, que eu achei mais legal ainda, o fato de que o próprio animal, né, precisa aceitar. Olha isso, Uhum. né? Tem uma fala que eu acho que é a Dylan, né? O Dylan que É, fala. Dylan. Ah, eu não sei se ele vai gostar muito Se disso. ele vai ter uma rejeição, como uma rejeição de órgãos ou uma rejeição de prótese. Mas o engenheiro do Walker, o nosso gordinho cozinheiro, ele falou, Ah, é ele meu é o preferido dele. especialista, né? Ele é demais. Não tem tempo ruim. Tá tudo Hum. bom. Vamos nessa. Mas assim, é impressão minha ou ele também ficou meio triste de ter que tirar os motores lá do Ele, UOL? ele ficou porque o Storm era o orgulho dele, ele ajudou a construir, né? Então é o orgulho dele. Mas são as necessidades da guerra, né? E no livro deixa claro que isso não é um tipo de coisa que é feito, né? Você juntar duas tecnologias diferentes, né? Ali é mais sutil, mas então.
tecnicamente, Dani, este é o primeiro Leviatã híbrido que tem a capacidade para uma grande carga e agora ele tem uma velocidade de manobra muito maior graças aos motores do Walker. Pois é, então estamos diante de uma nova espécie? É, uma nova abordagem, porque no livro o que, que acontece? O, o pessoal do Walker tem que ficar cada um no motor, numa comunicação direta com o pessoal da cabine, onde está o leme, para eles manterem a aceleração igual. Então, ainda está meio que como se fosse aquelas caravelas antigas, né? Enquanto um faz um movimento, tem que gritar para os outros para compensar. No livro eles explicam maior a dificuldade. Na animação, o pessoal já talvez no próximo episódio a gente veja mais detalhes que eu acho que eles vão incorporar. Eu tenho quase certeza, porque é a linha que eles estão seguindo, né? Explicando as dificuldades, vantagens e desvantagens no tempo, né? Nossa, eu achei muito criativo, uma bela de uma sacada mesmo do autor, e de colocar esse lance que a gente falou, né? De que o próprio animal precisa se sentir à vontade ou aceitar de alguma forma, né, essa prótese. Bom, me lembrou a mim, né? Eu tenho uma no quadril, e o médico falava assim mesmo: toma muito cuidado, não pode pegar nenhuma infecção, senão tem rejeição. Ah, deve ser alguma coisa mais ou menos relacionado a E isso, né? agora a parte que eu estava ansioso você escreve sobre o Império Otomano. O que você achou quando falaram, eu vou ver o Império Otomano em Steampunk? Meu Deus, eu tô tentando imaginar, porque assim, da outra vez eu menti para você e falei que eu dei uma espiada, né? Dessa vez eu não menti, amigo. Como a gente viu seguidão, eu tô aqui em cólicas para a gente marcar o próximo para eu dar uma olhada, porque eu tô tentando imaginar de que forma que isso vai ser. Primeiro, o lance de ser um território neutro, né? O que historicamente seria muito difícil, porque os caras se acham e foram, durante uma época, os donos do mundo. De que forma vai ser esse neutro dentro dessa história? A gente está falando de uma Olha, ficção eu científica. posso dizer o seguinte: a gente vê, né, os mecanistas, o estilo europeu, né, angular, limpo, prático. Os otomanos têm toda aquela opulência e mais decorativos as Sim. máquinas deles, viu? Até porque a gente está no começo do século, né? É a primeira guerra, Isso. da Primeira Guerra Mundial, né? Seria a Primeira Guerra Mundial. Isso. Então, tá no final do Império. Se fosse Aí levar o que pé tá. O Império nunca caiu nesse mundo. Ah, meu! Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu sei, tá todo mundo achar que eu sou uma monarquista louca, mas eu sou muito fã do Império Otomano da parte assim histórica, cultural. Eu sei que os caras eram meio muito demônios na vida real, vamos dizer assim, que não foi fácil, mas eu ia adorar ver essa continuação desse É, ponto de vista, ok, gente? Não eu, vai achar que eu eu tô sou uma. ansioso e eu espero, pelo que eu tô vendo, a gente vai chegar lá nessa temporada, então eu tô ansioso para ver a sua reação. E Mas dentro do vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora, continuando no segundo ato, né? Alec finalmente aprende sobre os ovos. Ele e Dylan se impressionam com as tecnologias diferentes, né? Aí a gente vê, por exemplo, eles usando um tipo de caracol para cortar o metal do Walker para tirar os motores, né? Que eu achei. Aí o cara fala, nossa, que impressionante. Aí o engenheiro do Leviatã, né? Ele falava: o que vocês esperavam? Usar um maçarico mecanista que levaria o dia inteiro? E o nosso amigo Tira, gordinho, o nosso amigo gordinho tem que concordar, né? Essa é uma parte mais técnica, mas eu sei que a Dani gostou. Mas aí o pessoal não tem muito tempo para respirar, porque o Hércules surge, né? A meu decolagem abrupta, o peso e a decisão do sacrifício, né, de Alec, né? Após tudo isso, né, uma cortina de fumaça darwinista. Dani, finalmente a gente vê um pouco mais dos aparatos do Leviatã. O Hércules surge em todo o seu poder e ameaça, e o Alexander tem que fazer uma decisão política e moral, e nós temos ainda uma cortina de fumaça. O que você achou? Olha, foi bem, bem tenso essa parte, porque é aquilo que eu te falei, né? Eu ainda pendo mais pro lado do. Como é que é o nome dele mesmo? O que é mais sério? Alexander.
Não, Alexander é Volger, o Volger. Golver, né? Eu ainda pendo mais pro lado do Golver. Aquilo ali vai fazer falta ainda mais numa guerra. Mas, por outro lado, deixar 15 pessoas ali à mercê daquele monstro que estava vindo, né? Uhum. Ai, Eu não acho, sei. a gente foi um momento tenso, mas a gente vê como o Alec tá crescendo, mesmo que não seja como o Volgar quer, né? E o Dylan e ele estão acabando se tornando mais próximos, né? Então, Então a decisão é tomada, o peso, né? Vai ter um custo para o Alec isso. E aí na fuga nós temos a cortina de fumaça, né? Que você achou da fuga e a cortina de fumaça? eu achei bem interessante, viu? Porque acabou deixando a gente assim com um gostinho de quero mais e não entregou o que a gente pode esperar além disso. Não deu Uhum, pista, deixou completamente. uhum. E finalmente a gente tem uma visão de perto do Hércules. O que você achou desse É uma destroyer de aranha, né? terra? É uma aranha? É um destroyer de terra. Eu não sei se ele tem 6 ou 8 pernas, né? Mas é um destroyer de terra, né? Nossa, eu achei demais. Você imagina? Você consegue imaginar isso Uhum. real? Foi Sim, tão, foi tão cheio de detalhes, mesmo que a gente tenha tido a gente teve a visão do alto, né? Como se a sim. gente estivesse lá em cima. Mesmo a gente tendo a visão do alto, eu achei que foi muito cheio de detalhes. E a forma como ele se movia também, eu achei que A foi sensação de peso, a sensação de peso, né? Não é aquelas animação que o bicho sai correndo, não. não Que nem os walkers do Star Wars. Velocidade total. o Walker do Alec também era Ah, assim. Tá, tá. não, o Walker, o Storm era rápido, né? Porque ele era Mas mais mesmo assim, era leve. pesado pra caramba. Tu via que ele fazia maior força. E o Uhum, bicho lá é rápido, mas ele se sentia cada passo. Cada passada dele você sentia na exatamente. terra. E Uhum, esse bichão aí também, hein? sim. E só E eu, mostrou ele aproximando. é, e também tem a questão de, por exemplo, o Walker do Alec, né, que é o Storm, você tem que mover as suas pernas, né? Eu acho que o Hércules, É, são motores hidráulicos, então acho que também tem essa questão de ser mais devagar por causa disso, né? eu Mas tem todos imagino, esses né? pequenos detalhes. Bom, e assim, gente, que nessa cortina de fumaça a gente termina o segundo arco. E agora a gente vai para o terceiro e último arco, né? Dylan guarda o segredo de Alec. A amizade deles cresce, né? Um pouco do passado de Dylan, a gente descobre mais, contando sobre a família, sobre o pai, sobre a mãe, né? Evidências de uma arma silenciosa. Bem no final do episódio, nós vemos um outro tipo de Leviatã, né? Potencial para salvação ou destruição. Vamos lá, por partes. Primeiro, o Dylan sendo fiel e mantendo essa amizade, e a gente vê que o Alex se abre, né? Vamos começar de novo. E o Dylan não pode contar o maior segredo, que na verdade ele é Eu a achei que ele Dylan. fosse, eu achei que ele fosse. E eu achei muito legal, eu não sei se você percebeu isso, que há uma personalidade, uma troca de personalidade, digamos assim, entre os dois. Você Uhum, percebe? O percebo. Dylan, não sei se é porque ele realmente está fazendo toda aquela força para parecer um rapaz, ele é mais Uhum. impulsivo, mais briguento, né? Mais assim, vamos lá, vamos ver qual é que é e tal. E o Alec, não, ele é todo calmo, tranquilo, vamos lá, calma, vamos conversar. É justamente o que seria nós mulheres, né? Calma, vamos analisar tudo, vamos dar. Os homens já são mais impulsivos, vamos chegar, vamos guerrear, que não sei o quê. E eu achei Eu legal. acho que também porque o Alec ele foi criado na nobreza, sem necessidade, com disciplina. O Pode ser. Dylan, ele veio do povo e como é uma menina se passando por um rapaz, tem que lutar, tem que tipo, criar uma certa barreira, um certo espaço, o pessoal não se meter com ela, porque se descobrir o segredo, acabou o sonho, né? Ela com certeza não ficaria, mas talvez quando isso acontecer já seja Ah, uma coisa tarde demais. Tipo assim, agora já É, está
inserida no contexto. Mas exato. eu achei que ela fosse falar. Não, Dani, vai estragar se falar tão cedo. Não Pô, mas pode. só para ele, segredo entre os dois, né? Não, tem que ter aquele momento Mulan e Li Shang que ele vai se sentir traído, Ah, tá, né? um momento clichê, realmente. Ah, se É. a Duda tivesse aqui, ela já ia começar a falar. Tem possibilidades de romance? Ai, Duda, pelo amor de Deus. Então, e aí, no finalzinho, num campo aberto, com tudo, com uma cratera, a gente vê dois pesquisadores, né, dizendo isso não foi natural. É um grande poder com potência para salvação e destruição. E é assim que a gente fecha. Mas ao fundo a gente vê um grande Leviatã, né, parado, e a gente vê a diferença, porque o Leviatã em que estão os nossos protagonistas é uma bandeira, é uma baleia cachalote. Cachalote Esse que a gente vê é uma grande baleia azul, né, que ainda parece mais espaçosa. E aí, Dani, o que você achou desse, desse novo elemento, né, que a gente fica com outro cliffhanger? Olha, já fiquei curiosa para saber se tem algum tipo de classificação entre os leviatãs, como, por exemplo, você tinha antigamente, né? Navios de guerra, Tem. navios médicos, Como a navios. gente, como a gente tem o Walker, que é um mediano, a gente tem o Hércules, que é um gigante, o Leviatã, ele tem diferentes tipos e diferentes funções. A gente tem até Leviatãs civis, né? Que vai servir só para transporte, no caso. Fiquei É, imaginando que mas assim. lembra o que eu disse, pessoal? O Leviatã é tudo que é uma criatura geneticamente modificada de um tamanho maior. Então a gente pode ter uma baleia, a gente pode ter um pássaro, um inseto, a gente pode ter um trem de terra, que é um inseto gigante levando carga, a gente pode ter um peixe que foi convertido para ser um submarino ou um barco, tudo é Pera, possível. mas dá para fazer também esse tipo de modificação do tipo super animais, que nem, por exemplo, você acabou de falar, um inseto gigante que poderia ser. Sim, tem como. Então, os Tem. caras mexeriam os cientistas mexeriam duas vezes na genética de aumentar o tamanho do animal, naturalmente, É e aí, mais. aí que tá, Dani, que é uma das coisas que a doutora está fazendo. Ela está explorando, eles conhecem a fórmula básica, mas é uma questão de tentativa e erro até você aperfeiçoar. O Da que é ciência. a questão do custo-benefício também para você criar uma criatura que seja viável. Por isso que nós temos modelos de Leviatã já conceituados e outros que são experimentais ou que não é meio que fora de catálogo. Tipo, uma pessoa rica vai mandar fazer aquele porque é para ostentar, não que seja prático, sabe? Tá vendo? Isso daí é bem legal. O autor realmente criou um universo inteiro, percebe? Dentro disso. Exatamente. E nos mínimos detalhes, hein? Agora, eu gostei muito da frase que usaram os dois pesquisadores, porque também foi um conflito, né, que eu usei em um outro livro meu, que é mais estilo Uhum. do Dan Brown, é o Caça-Palavras, O Segredo da Lança do Destino, onde o protagonista usa a mesma frase. Esse segredo pode tanto destruir quanto salvar. Uhum. Depende de muito, 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 muito de quem está com esse segredo na mão e principalmente, né? Se essa descoberta vai realmente servir para salvar ou achando que está salvando, mas no fim está só acelerando a destruição, né? No primeiro momento. Então, esse é um Uhum. conflito muito interessante, porque aproxima mais da realidade, né? A gente não tem as coisas assim tão fáceis que nem numa história de mocinho e bandido, né? Que você tem tudo dual e tudo polarizado, o bem e o mal. Então, na vida real, não, a gente tem momentos bons, momentos ruins, às vezes de uma coisa ruim sai uma coisa boa, e de uma Uhum. coisa boa, às vezes sai uma coisa ruim, dependendo das circunstâncias, do contexto. Né? E os dois cientistas colocaram isso numa frase bem curta, que foi a mesma frase que eu usei. Esse segredo pode tanto salvar ou destruir, né? Uhum. E Muito. provavelmente deve estar ligado aos ovos, não? Não tá ligado aos ovos, não tá ligado aos Ah, eu ovos, achei que estava. né? Não, os ovos, eles são uma coisa só da doutora Barlow mesmo, né? Como eu falei, uma nova pesquisa que ela está fazendo, mas como em toda boa história de aventura, nós temos que nos adaptar, né? Hum, Então,
tem muito nesse livro, né, toda essa história daquele Sherlock Holmes, Jogo das Sombras, sabe? Isso é legal também. Ah, então, gente, vamos ver muitas referências, muitas coisas legais. Para quem conhece um pouquinho de história, é muito empolgante, mas mantenham a imaginação aberta. Então, Dani, Steampunk, é, steampunk. Dani, suas considerações finais sobre o episódio 4? As minhas considerações eu não vejo a hora de assistir o 5, porque eu preciso assistir o Império Otomano, steampunk. Não, brincadeira. Eu achei que agora a história já está se encaminhando para um conflito mais aberto. Eu acho que a gente vai ter mais Uhum, aventura e mais ação nesse caso aí. uhum. E principalmente já está dando gancho, né, para que certos segredos e certas motivos, né, para que toda a guerra aconteça, os aliados, os que vão ser os inimigos mesmo, a coisa vai toda se desenhar, né? Mas a minha pergunta ainda é, e a gente vai ter que responder isso bem dos outros episódios, mas de repente você também já pode dar uma pista, né? Se o conflito dessa guerra vai realmente se desenhar como foi, ou se ela vai realmente para o lado do Steam. Ele vai seguir as regras do steampunk. Ele vai pegar elementos da história, mas vai fazer diferente. Ah, então aí sim a Entendeu? gente fica querendo ver, porque seria como se fosse uma outra timeline, né? O que teria Exatamente. acontecido se não E- tivesse sido da forma que foi, não é? Exatamente. Tanto que nesse mundo a guerra não começa por causa do assassinato do Arquiduque Ferdinando. É outra coisa, né? É verdade. Então, Aliás, tem uma outra série muito boa, posso indicar, que é para quem gosta de novos fins e ou melhor, né? O que teria acontecido se não tivesse sido desse jeito? The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto. que é uma série de livros muito legal. Olha que séria. Imagina o que tivesse acontecido se Aham. os aliados não tivessem vencido a Segunda Guerra, tivesse Uhum. sido o Japão com a É o, Alemanha. é, o- é o eixo do mal, o eixo do mal. Muito legal. E principalmente fala sobre multiversos, né? Sim, fala sobre multiversos. Você assistiu a série ou só leu o livro? Eu só vi a Ah, eu série. li o primeiro livro, eu não assisti a série, porque, assim, tem um ator nessa série que eu gosto muito dele, mas ele é um daqueles atores amaldiçoados que tudo que ele faz não dá certo, mas eu não vou assistir até a terceira temporada, pelo menos, sabe? É uma teoria minha, perdão, gente, mas é uma teoria minha, tá? Mas, pessoal, deem uma olhada também no Homem do Castelo Alto, é uma excelente sugestão. Muito Mais bom. uma vez, pessoal, procurem o livro da Dani, Lord Archibald, tá? Sim. Vocês vão gostar muito. Ela tá preparando a sequência, porque ela não ia escrever uma sequência, mas ela vai escrever uma sequência. Você e a Nath encabeçaram a Ah, multidão. Depois, outras pessoas que leram também me pediram. Eu falei, então, nossa, né? Não é uma nem duas, eu preciso escrever a sequência, então. gente, e lembrando que como é o primeiro livro de steampunk da Dani, não o primeiro livro que ela escreve, quanto mais o autor se sente confortável, maior é a evolução do mundo. Então, veremos o que está por vir, não é verdade, Dani? E olha, eu tenho certeza que vocês não vão imaginar o que eu estou preparando para o segundo, que eu estou sendo bem mais ousada agora, que eu acho que eu já peguei um pouco o jeito, né, Toca? Sim, eu acho que você já tinha um jeito. Você tava com medo de se aprofundar, porque você tem Ai, muito ai, amor pelo gênero, você não queria, tipo, exagerar. Mas agora a gente vai. A Dani molhou os pezinhos, agora falou: não, agora eu vou mergulhar de cabeça. Vamos ver o bora de que tem no. cabeça. Não, é um gênero que parece fácil, né? Eu já falei isso em outras lives. Uhum. Parece fácil porque você está lidando com a ficção científica sem fronteiras, sem limites, né? Então você pode Aham. criar do jeito que você quiser, mas ao mesmo tempo é muito difícil, É porque muito, muito você difícil. pode cair rapidinho no descrédito, né? Porque está tudo muito Exato. aberto, todas as possibilidades estão à disposição. Uhum. Mas quando tudo está à sua mão, é mais fácil você exagerar, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas resenhas, sem muitos Sim, spoilers, né? E é claro que nós vamos continuar, né? Com Vossa Majestade aqui. Talvez a gente tenha mais alguns convidados surpresas, a gente está trabalhando nisso, né? Mas, vamos! mas por enquanto é isso, galera. Então, eu sou o Marcos, essa é a Daniela Castro. Fiquem de olho, porque eu tenho certeza que quando a Dani ler os livros, a gente até faz um
um especial só do que ela achou, Ai, né? vamos. Das diferenças. Mas é isso. Eu sou o Marcos, essa é a Daniela Castro, Vossa Majestade de Santos. Até a próxima. Tchau!